Série A do Campeonato Brasileiro ou somente Brasileirão. São algumas formas que chamamos a principal divisão do campeonato que é jogado pelos times de futebol do Brasil. E neste vídeo veremos algumas mudanças que tiveram no Brasileirão desde a sua criação e quais foram os campeões de cada ano. Nós veremos algumas polêmicas que tiveram durante a história. E antes de qualquer coisa, essas informações são de acordo com o que a CBF considera até o momento. Não tem nada a ver com a minha opinião, tá? Por favor, não venham brigar comigo. CBF é a abreviação de Confederação Brasileira de Futebol. Para quem não sabe, a CBF é a entidade responsável pelo futebol brasileiro. E se vocês estão assistindo até aqui é porque gostam de futebol, não é mesmo? Então já se inscreve aí no canal para acompanhar mais histórias como essa. De início, precisamos entender um detalhe. Até 2010, era considerado o Campeonato Brasileiro os torneios disputados a partir de 1971, quando a Confederação Brasileira de Desportos, que mais tarde, em 1979, virou a CBF, decidiu transformar o campeonato anterior, que era o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, também conhecido como Taça de Prata, em Campeonato Nacional de Clubes, e deixaram de lado as versões anteriores. Eles ignoraram os campeonatos passados. Então, em 2010, a CBF decidiu unificar o Campeonato Brasileiro e considerar os torneios disputados antes de 1971. Então, vamos voltar no tempo, no ano de 1959, lá no primeiro ano da Taça Brasil, que atualmente é considerada como o primeiro Campeonato Brasileiro disputado. Antes da Taça Brasil, até tiveram outros torneios, como o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, disputado entre 1922 e 1987, e o Torneio Rio-São Paulo, disputado entre 1933 e 2002. Porém, ambos não tiveram disputas entre todos esses anos. Não teve um campeonato atrás do outro anualmente do começo ao fim desses períodos. A Taça Brasil foi criada para que os times de outros estados pudessem participar de um campeonato nacional, pois na época o principal campeonato era o Torneio Rio-São Paulo, que tinha somente times paulistas e cariocas. E por isso, em setembro de 1955, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Futebol, e foi criada a Taça Brasil, que iniciaria somente em 1959, porque o calendário do futebol brasileiro já estava definido até 1958, que tinha a Copa do Mundo justamente nesse ano. Além disso, tinha necessidade de definir quem seria o melhor time do país e, consequentemente, participaria do torneio continental no ano seguinte para a disputa da Copa dos Campeões da América, que hoje é chamada e conhecida de Copa Libertadores da América. A Taça Brasil foi disputada entre 1959 e 1968. E aí vamos dar início às polêmicas, aí vem elas. Apesar de que só de falar que a Taça Brasil é considerada como Campeonato Brasileiro já é uma polêmica, mas vamos dar sequência. Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo, que tinha o nome oficial de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, passou a ser disputado também por clubes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. E a partir desse momento, com a inclusão desses novos clubes, popularmente ficou conhecido como Robertão, justamente por causa dessa mudança, e passou a ser considerado como um torneio nacional, pois reunia os principais times de futebol do país. Esse torneio foi disputado entre 1967 e 1970. E um detalhe, a partir de 1968, o nome oficial do torneio foi Taça de Prata. Tá, mas você disse que tem polêmica, e cadê ela? Não sei se vocês já sabem ou se acabaram de entender do que eu estou falando, mas vamos analisar com calma. Se a Taça Brasil foi disputada até 1968 e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa começou a ser considerado campeonato nacional em 1967, um ano antes do fim da Taça Brasil, significa que em 67 e 68 tiveram dois campeonatos nacionais. E justamente em 67, o Palmeiras foi campeão dos dois campeonatos. Então, na contagem dos títulos de campeões do Campeonato Brasileiro, esses dois estão sendo considerados. Em 1971, a Confederação Brasileira de Desportos transformou o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em Campeonato Nacional de Clubes, e esse nome foi utilizado até 1974. Em 1975, tiveram algumas mudanças, como a da presidência da Confederação, e o campeonato passou a ser chamado de Copa Brasil. E preste atenção, eu disse Copa Brasil, não é Copa do Brasil, são campeonatos diferentes, beleza? E esse nome Copa Brasil foi utilizado até o ano de 1979. Além dessas mudanças, também foi criado o troféu Copa Brasil, que chamaram de Taça das Bolinhas. E não precisa nem perguntar por quê, né? Em 1980,
novas mudanças ocorreram, como a criação da Confederação Brasileira de Futebol, após a extinção da Confederação Brasileira de Desportos em 1979. E com isso, o campeonato teve novas reformulações e seu nome alterado novamente, dessa vez para a Taça de Ouro, que ficou até 1983. Agora vamos com calma, prestem atenção, porque foi um vai e volta na mudança de nomes. Em 1984, a CBF decidiu voltar o nome do campeonato daquele ano para a Copa Brasil. Porém, no ano seguinte, em 85, voltou o nome para a Taça de Ouro. E em 86, voltou o nome para a Copa Brasil, que ficou até 88. Então teve essa bagunça aí na mudança de nome. E agora mais uma polêmica, talvez a maior de todas. Isso virou briga até em Tribunal de Justiça. É isso mesmo. Virou caso de justiça. Foi dentro desse último período da Copa Brasil, em 1987. A CBF informou que não teria condições financeiras de organizar o campeonato da mesma forma que vinha sendo disputado, por causa da crise econômica da época. Até prometeram procurar um patrocinador para bancar o campeonato, porém não tiveram sucesso. Então a saída da CBF foi fazer duas propostas. Uma delas era que os clubes fossem responsáveis pelos próprios custos das despesas, e a outra é que o campeonato poderia ser de forma regionalizada, como era na época da Taça Brasil. Os 13 times mais populares da época criaram a entidade chamada União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, mais conhecida como Clube dos 13, e decidiram fazer o próprio campeonato, que recebeu o nome de Copa União, pois não concordaram com as propostas da CBF. Os clubes fundadores da entidade foram Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Além desses, outros times também fizeram parte do Clube dos 13, como Coritiba, Goiás, Sport em 1997 e também Atlético Paranaense, Guarani, Portuguesa e Vitória em 1999. Mesmo após a inclusão desses clubes, o nome da entidade continuou o mesmo e não foi alterado até deixar de existir em fevereiro de 2011. Então a CBF, com o objetivo de conciliar a ideia do Clube dos 13, entrou em um acordo que os finalistas da Copa União, que ficou definido como módulo verde da Copa Brasil, enfrentassem em um quadrangular final os finalistas do módulo amarelo. E nesse vou e não vou por parte do Clube dos 13, os finalistas da Copa União, que foram Flamengo e Internacional, não participaram do quadrangular final, junto com o Sport Guarani, e consequentemente foram eliminados por WO. Sem o Flamengo Internacional no quadrangular final, Sport e Guarani disputaram o título que foi vencido pelo Sport. Isso analisando por parte da CBF, porque para o Clube dos 13, a disputa entre Flamengo e Internacional já era a final do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo foi campeão daquele ano. Mas é como eu disse agora há pouco, virou briga até em Tribunal de Justiça, e o resultado não foi favorável ao Flamengo. Inclusive por parte da CBF, hoje eles não reconhecem como título do Campeonato Brasileiro, mas de um campeonato à parte. Em 2011, a CBF até reconheceu o Flamengo como campeão do Brasileiro de 1987, junto com o Sport. Porém, como teve justiça envolvida anos depois, voltaram atrás dizendo que não podem contrariar uma decisão judicial. E isso é discussão até os dias de hoje. Tem gente que diz que a Copa União era a primeira divisão daquele ano e a Copa Brasil era a segunda divisão. Porém, quem disputou a Libertadores no ano seguinte, em 88, foram Sport e Guarani, e não Flamengo Internacional. Então fica essa questão aí. Em 1988, mesmo o campeonato ainda tendo o nome de Copa Brasil, popularmente ele ficou conhecido como Copa União, e consequentemente foi considerado o nome fantasia do campeonato. Então chegamos em 1989, e esse foi o ano em que de fato foi nomeado como Campeonato Brasileiro até os dias de hoje. E de lá para cá, teve uma mudança em 2000. A CBF estava impossibilitada pela justiça de organizar o campeonato daquele ano. Então o Clube dos 13 foi responsável pela organização, mas somente daquele ano. O nome dado para aquele campeonato foi Copa João Avelange, que foi uma homenagem ao ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos e da FIFA. Agora vamos caminhar sobre a linha do tempo, para saber quais foram os campeões de 1959 até 2022. Começando lá na Taça Brasil, com Bahia campeão em 1959, Palmeiras em 60,
Santos em 61, 62, 63, 64 e 65 foram 5 anos seguidos. O Santos é o único time com tantos títulos consecutivos assim. Cruzeiro em 66, Palmeiras em 67 na Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa, Botafogo em 68 na Taça Brasil e Santos no torneio Roberto Gomes Pedrosa, Palmeiras em 69, Fluminense em 70, Atlético Mineiro em 71, Palmeiras em 72 e 73, Vasco em 74, Internacional em 75 e 76, São Paulo em 77, Guarani em 78, Internacional em 79, Flamengo em 80, Grêmio em 81, Flamengo em 82 e 83, Fluminense em 84, Curitiba em 85, São Paulo em 86, Sport em 87, Bahia em 88, Vasco em 89, Corinthians em 90, São Paulo em 91, Flamengo em 92, Palmeiras em 93 e 94, Botafogo em 95, Grêmio em 96, Vasco em 97, Corinthians em 98 e 99, Vasco em 2000, Atlético Paranaense em 2001, Santos em 2002, Cruzeiro em 2003, Santos em 2004, Corinthians em 2005, São Paulo em 2006, 2007 e 2008. Depois do Santos, o São Paulo é o único time com 3 títulos consecutivos. Flamengo em 2009, Fluminense em 2010, Corinthians em 2011, Fluminense em 2012, Cruzeiro em 2013 e 2014, Corinthians em 2015, Palmeiras em 2016, Corinthians em 2017, Palmeiras em 2018, Flamengo em 2019 e 20, Atlético Mineiro em 2021 e Palmeiras em 2022. E é isso aí, galera. Se vocês ainda não se inscreveram, não perde tempo, vai lá, se inscreve. Tenho muito conteúdo para trazer para vocês e vocês vão me ajudar demais se inscrevendo, principalmente neste início. Vocês sabem que o YouTube é muito grande e eu não sou nada perto dos outros. E eu vou ficando por aqui e vocês que assistiram até o final, muito obrigado. É isso aí e até a próxima. Valeu!